Olá, meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Passando por aqui para trazer hoje o quarto dia do nosso desafio devocional Uma Vida com Propósito, criado para ser eterno. Deus tem implantado a eternidade no coração humano, está lá em Eclesiastes 3:11. Deus certamente não teria criado um ser como o homem para existir somente por um dia. Não, não, o homem não foi feito para a imortalidade, disse Abraham Lincoln. Esta vida não é tudo o que há. A vida é apenas um ensaio geral, antes da verdadeira produção. É como se estivesse num ensaio. Você passará por muito mais tempo do outro lado para a morte, lá na eternidade, do que aqui. A Terra é um lugar de preparação. É a pré-escola, é o vestibular para a sua vida na eternidade. É o treinamento coletivo que ocorre antes do jogo. A volta do aquecimento antes do início da corrida. Esta vida é uma preparação para a próxima, para a vida eterna. Você viverá no máximo 100 anos sobre a Terra, mas para sempre na eternidade. O seu tempo na Terra é, como disse Thomas Browne, apenas um parênteses na eternidade. Você foi feito para ser eterno. E a Bíblia nos testifica isso dizendo: Deus tem implantado a eternidade no coração humano. Você tem um impulso inato de ensinar e de ansiar pela imortalidade. Isso ocorre porque Deus o projetou à sua imagem. Nós somos feitos à imagem e semelhança. E a tricotomia do ser nos diz: somos sim feitos à imagem e semelhança do nosso Pai e Criador. E isso ocorre porque Deus o projetou exatamente como Ele, para viver eternamente. Embora saibamos que com o tempo todos morreremos, a morte sempre parece anormal e injusta e nos traz muita dor e sofrimento. A razão pela qual sentimos que deveríamos viver para sempre é que Deus condicionou a nossa mente com esse desejo. Um dia o nosso coração parará de bater. Então será o fim do seu corpo físico e de seu tempo aqui na Terra. Mas não será o fim para a vida eterna. Seu corpo terreno é apenas uma residência temporária do seu próprio espírito e alma. Somos um templo sagrado do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia chama o nosso corpo terreno de temporária habitação, mas se refere ao nosso futuro corpo como uma casa. A Bíblia ainda nos diz que, de fato, nós sabemos que quando for destruída essa barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na Terra, barraca, gente, forte, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez, e ela durará para sempre. Se a vida na Terra oferece muitas opções, a eternidade nos oferece muitas mais, e apenas duas. Nós temos aqui na Terra céu ou inferno. O seu relacionamento com Deus na Terra determinará o seu relacionamento com Deus na eternidade. Se aprender a amar Jesus, o Filho de Deus, e confiar nele, você será convidado a passar o resto da vida na eternidade com ele. Entretanto, se desprezar o amor, o perdão e a salvação que ele lhe oferece, você passará a eternidade separado de Deus. E aí só resta um caminho. O caminho oposto ao céu. C.S. Lewis diz o seguinte: existem dois tipos de pessoa: as que dizem a Deus seja feita a sua vontade, e aqueles a quem Deus diz: está tudo bem, você tem livre-arbítrio, a escolha é sua, faça do seu jeito. Tragicamente, muitas pessoas terão de suportar a eternidade sem Deus,
pois escolheram viver sem ele aqui na terra, fatalmente. Quando você compreender plenamente que há mais na vida que apenas o aqui e agora, e perceber que a vida é apenas uma preparação para a eternidade, você então começará a viver de forma diferente. Você começará a viver à luz da eternidade, e isso lhe dará nova perspectiva de como lidar com cada relacionamento, tarefa ou circunstância a qual você vivencia aqui na Terra. Subitamente, muitas atividades, metas e até mesmo problemas que pareciam importantes se mostrarão banais, insignificantes e indignos da sua atenção. Quanto mais próximo você vive de Deus, menor todo o resto te parecerá. Quando você vive à luz da eternidade, os seus valores mudam. Você utiliza mais sabiamente o seu dinheiro, o seu tempo, as suas companhias, as suas ambiências, seus locais a serem frequentados. Você passa a dar maior valor à sua personalidade e a seus relacionamentos, em vez de valorizar fama, riqueza, realizações ou até mesmo os próprios prazeres da carne. As suas prioridades são reorganizadas. Manter-se em dia com as tendências, modas e valores populares já não é tão importante. E Paulo nos dizia o seguinte: antigamente eu pensava que todas essas coisas eram muito importantes, mas agora eu as considero sem valor algum, por causa do que Cristo fez em mim. Se o seu tempo sobre a terra fosse todo voltado para a sua vida, eu sugeriria que começasse a vivê-la imediatamente. Você poderia deixar de ser bom ou ético e não teria de se preocupar com as consequências das suas ações. Você poderia dedicar-se a si próprio, de modo totalmente egocêntrico, porque as suas ações não teriam consequências a longo prazo. E isso faz toda a diferença. A morte não é o fim para você, mas a transição para a eternidade. Por isso, existem consequências eternas para tudo aquilo que você faz aqui na Terra. Cada ato de nossa vida toca um acorde que soará na eternidade. O aspecto mais prejudicial da vida contemporânea é o raciocínio de curto prazo. Você acredita que nunca chegará aquele momento de você ter que aprender a conviver com as consequências dos seus erros. Para tirar o máximo da vida, você deve manter sempre em sua mente a visão da eternidade e em seu coração o valor do que ela te representa. Há muito mais na vida que apenas o aqui e agora. O que vemos hoje é apenas a ponta do iceberg. A eternidade é todo o resto que você não vê sob a superfície. Como será a eternidade com Deus? Com toda a franqueza, o nosso cérebro não é capaz de compreender a maravilha e a grandeza do céu, como tentar descrever a internet como uma formiga. E como será a ditosa cidade? É inútil tentar. Não farão inventadas as palavras que pudessem transmitir a experiência da eternidade. Por mais que tentem reproduzi-la, ninguém foi lá para poder voltar e contar exatamente com nitidez como é estar do lado de lá. E a Bíblia diz o seguinte: este é o significado das Escrituras que dizem que nenhum mero homem jamais viu, ouviu, nem mesmo imaginou as coisas maravilhosas que Deus preparou para aqueles que amam o Senhor. Entretanto, Deus nos dá vislumbres da eternidade em sua palavra. Nós sabemos que neste exato momento Deus está preparando um lar eterno para nós. Sim, nos céus. No céu seremos reunidos com os crentes amados, libertos de toda dor e sofrimento, recompensados por nossa fidelidade na terra e designados para um trabalho que apreciaremos realizar. Nós não ficaremos recostados nas nuvens,
como auréolas e tocando a harpa. Desfrutaremos da contínua companhia de Deus, e Ele se deleitará conosco para todo sempre. Um dia, Jesus dirá: venham, venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. C.S. Lewis captou o conceito de eternidade nas últimas páginas de As Crônicas de Nárnia. A sua série de histórias infantis publicadas num só volume, para nós este é o fim de todas as histórias, mas para eles foi apenas o início da história real. Toda a vida que tiveram neste mundo foram apenas a capa e a primeira página. Agora, eles ao menos estavam começando o primeiro capítulo da grande história, que ninguém no mundo jamais leu e a qual prossegue externamente cada capítulo melhor que o anterior. Deus tem um propósito para a sua vida na Terra, mas ele não termina aqui. O plano envolve muito mais do que as poucas décadas que você passará neste planeta. É mais do que a oportunidade da sua vida toda. Deus lhe oferece uma oportunidade para além de toda a sua vida. A Bíblia nos diz o seguinte: mas o que o Senhor planeja dura para sempre. As suas decisões permanecem eternamente. O único momento em que as pessoas pensam a respeito da eternidade, infelizmente, é nos enterros. É quando alguém parte que você sente a necessidade de muitas das vezes estar se achegando um pouquinho mais para o lado de Deus, porque muitas das vezes os seus atos, as suas ações têm deixado a desejar. E quando você se depara com a morte, sim, ali é o reflexo, né, do final da vida terrena. E mesmo nessas ocasiões, são pensamentos frequentemente sentimentais e superficiais, baseados na ignorância. Você pode sentir que é mórbido pensar a respeito da morte, mas na verdade não é saudável viver negando-a, nem a considerar inevitável. Somente um tolo passaria pela vida despreparado para o que todos sabemos que acabará acontecendo. Você deve pensar mais a respeito da eternidade, e não menos. É estar sim preparado, porque a gente nunca sabe quando ela vem, o momento exato, mas nós sabemos que ela vem, ela virá para todos. Assim como os 9 meses que você passou no útero de sua mãe não tinham um fim em si, mas eram uma preparação para a vida, também a vida é uma preparação para o que vem a seguir. Se você possui um relacionamento com Deus por meio de Jesus, não é preciso temer a morte. Ela é a porta para a eternidade. Será o último momento de seu tempo na terra, mas não será o seu fim. Em vez de ser o fim de sua vida, será o seu nascimento da vida eterna. Oh, glória! E a Bíblia nos diz: porque este mundo não é nossa pátria, nós estamos aguardando a nossa pátria eterna no céu. Em comparação com a eternidade, nosso tempo na terra não passa de um piscar de olhos, mas as consequências durarão para sempre. Os atos dessa vida definem o destino na próxima. Deveríamos compreender que cada instante que gastamos nesse corpo terreno é também gasto, longe do nosso lar eterno, no céu com Jesus. Há alguns anos, uma frase popular encorajava as pessoas a viver cada dia como o primeiro dia do resto da sua vida. Na verdade, seria mais sábio viver cada dia como se fosse o último da sua vida. Walter Redding disse: é necessário que o assunto de cada dia seja preparar-se para o nosso último dia. Tema para reflexão: há muito mais na vida que apenas o aqui e agora. Versículo para memorizar: este mundo está desaparecendo juntamente com tudo o que ele deseja, mas se você fizer a vontade de Deus, viverá para sempre. 1 João 2,17. E a pergunta para meditar: uma vez que fui feito para ser eterno,
Qual é hoje a única coisa que eu deveria parar de fazer e a única coisa que eu deveria começar a fazer? O tempo urge. O mundo jaz no maligno. O que você tem feito? Que precisa parar de fazer? E o que você precisa começar a fazer para estar indo em direção à eternidade? Fica aqui o meu recado. Que Deus te abençoe grandiosamente, juntamente com todos os seus familiares. Um beijo no coração. Até breve.